Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja somente para você participar, não somente frequentar. Amém? Glória a Deus, aleluia. A ministração de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com a inveja. Amém? Sobre a inveja das pessoas que podem ter em você, sobre você, amém? Porque muitas das vezes nós carregamos coisas do Senhor que as pessoas invejam, amém? Glória a Deus, aleluias, amém. Mas antes eu quero deixar alguns recados aqui sobre os cultos que nós temos aqui na igreja, que amanhã às 15 horas e às 20 horas temos cultos. E também na sexta-feira, no sábado, da Nação Jovem às 19 horas. E também aos domingos, às 9 horas também, que é o culto profético. Amém? E você pode ir presencialmente na Avenida Aruanã, número 120, que a igreja fica localizada lá, na Alphaville, Barueri, São Paulo. Mas também, os cultos também, eles têm online, que é no canal da IEJN Alphaville. Amém? E aos domingos, o culto, ele aparece no canal do profeta Vinícius Iracete. Amém? Glória a Deus. Se você não conseguir presencial, você assiste online, que também é uma bênção. Glória a Deus. Amém. Então, vamos para a ministração. A palavra de hoje é Mateus 26:6. Vamos falar sobre a inveja. Que Jesus Cristo, ele foi muito invejado. Amém? E ele começou a ser invejado, né? Se você ler toda, o Evangelho do Senhor, ele começou a ser invejado a partir do momento que ele apareceu, depois dos 30 anos, que ele foi batizado, que ele foi levado para a tentação, e aí, a partir daí, ele foi invejado, porque aí as pessoas começaram a ver ele, né? E ele começou a falar que era filho do Senhor, e os fariseus não aceitavam isso. Porque como ele era filho do carpinteiro, porque eles conheciam ele como filho do carpinteiro, né? Então, para eles entendiam que o Messias era um cavaleiro que vinha vindo dos céus, enfim. Eles não entendiam que o Senhor Deus, nosso Pai, queria usar o Senhor Jesus como uma pessoa vindo da terra, uma pessoa nascida de uma mulher, para que ele passasse o que a gente passou, para que ele fosse um cordeiro imolado, amém? E que ele sofresse tentações, assim como a gente sofre todos os dias, amém? Mas, né, os fariseus eram complicados. Mas vamos aqui a passagem, ó. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado também, o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Amém. Tá vendo?
Aqui no caso os discípulos tinham inveja, mas na verdade não eram os discípulos, né? Tem versão da Bíblia que fala que é o Judas, né, que falou isso aí. Porque o Judas, ele estava já sendo usado, né, pelo inimigo para que houvesse o que tinha que ser feito, mas na verdade já havia sendo invejado, porque eles queriam que derramassem sobre eles. Se fossem sobre eles, não tinha problema, mas como era para Jesus, né? Então, tinha problema, podia vender e dar para os pobres, entendeu? E sempre assim, né? Qualquer coisinha que a gente vai fazer, por que você não faz isso e não vende para os pobres e não dá para os pobres? Sempre é assim, né? Às vezes você quer fazer as coisas para outras pessoas, não importa quem seja, amém? Porque nós devemos fazer aquilo que está no nosso coração e não aquilo que as pessoas acham que devemos fazer. Porque nós temos que fazer o que o Deus manda a gente fazer e não o que o homem faz, o que o homem manda a gente fazer, amém? Porque nem sempre o que o homem manda a gente fazer é o correto, amém? Nem sempre, quer dizer, quase nem sempre, amém? Porque principalmente as pessoas, elas não têm conhecimento da palavra, elas falam coisas que a gente não entende, falam coisas que dá o seu jeitinho brasileiro, né? Esse que é o problema do Brasil, das pessoas, da humanidade, enfim. Mas o que acontece, a inveja que as pessoas têm da gente, né? Não é por causa das coisas que nós temos, porque nem sempre a gente tem nada, né? A gente às vezes tem dívida, às vezes a gente não tem nada, mas as pessoas têm inveja. Por quê? Por causa do favor que a gente carrega de Deus. Amém? Pelo favor. Porque ela também tem o favor dela, só que ela não olha para ela olha para os outros. Amém? Ela também tem o favor dela, porque todo mundo, Deus fez todo mundo tem o seu favor. Amém? Só que uns veem que tem o favor e agradece todo dia por eles, mas tem outros que não, tem outros que só ficam reclamando o tempo todo. E por esse fato de reclamar, o favor vai embora, entendeu? Muitos que ficam orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, consagrando o seu dia, falando coisas boas na sua casa, consagrando sua família ao Deus, mesmo que não tem nada, não importa, entendeu? O pouco que tem já é muito com Deus, amém? Mas tem muita gente que só sabe falar besteira, sabe? Desgraçando a própria vida. E o que acontece? Com isso, o favor vai embora de Deus. Mas ele também tem o favor. Todo mundo tem, entendeu? Porque Deus, nós somos todos criaturas de Deus. Todos nós nascemos de Deus. Porque foi ele que criou o céu e a terra. E criou cada um de nós. Só que, entendeu? Tem gente que mesmo que não é evangélico, que agradece a Deus, que louva a Deus, que adora a Deus, mesmo sem ser evangélico. Porque tem muita gente que é assim, entendeu? Que agradece as coisas que tem, que faz oração na hora que vai comer, mesmo que não é evangélico. E tem o favor do Senhor. Mas tem pessoas que, não sendo evangélico, mesmo não, ou até ter sendo evangélico também, que fala muita coisa besteira dentro de casa, acaba não tendo favor também, entendeu? E pessoas que são evangélicos, que obedecem à palavra, também têm o favor, amém? Então, o favor do Senhor é para todos, não é para um só, ou para dois, ou para os escolhidos. Não, é para todos. Tanto é que
O que aconteceu? Por que no Velho Testamento muitas pessoas não têm o favor? Não é que eles não têm o favor. O Senhor não levanta todo mundo para fazer alguma coisa, entendeu? Não, porque tem os escolhidos, que era os profetas, Moisés, enfim, Jacó, Abraão. Por quê? Porque o véu, porque o Adão, ele quebrou nossa aliança com Deus, a aliança com Deus que tinha lá no Velho Testamento, entendeu? Porque Adão tinha Deus a todo tempo, falava com ele a todo tempo. Só que ele, por conta do pecado, ele quebrou isso. E Deus não conseguia falar com todo mundo, entendeu? Por isso que tinha aquelas pessoas que ele levantava, que eram as pessoas que adoravam a ele, que respeitavam a ele e que sabia que era ele. Então ele tinha aquele favor naquela pessoa, igual Abraão, igual Isaac, de Jacó. E aí vem José, entendeu? Então são pessoas que Moisés. Então são pessoas que o Senhor levantava para conseguir falar com o povo, para conseguir falar, para poder fazer algo pelo povo, entendeu? E aí o que acontecia? E esse favor ficava somente naquela pessoa por conta disso. Mas ele fazia as coisas para o povo. Mas hoje, depois que Jesus Cristo rasgou o véu com a crucificação e com o sangue dele do Cordeiro, todos nós temos o favor do Senhor. Só que em vez de focar no propósito, muita gente fica o quê? Invejando o outro. Entende? Fica invejando o outro, achando que ele é melhor que ele, que não é nada a ver. O problema é que as pessoas têm a mania de ficar desgraçando a própria vida, falando porcarias da própria vida, falando coisas que não desnecessárias, entendeu? E não vê o favor de Deus na sua própria vida. Não vê que teve vários livramentos, não vê que teve vários, porque assim, mesmo ele tendo tudo isso, Deus ainda dá livramento para a pessoa. Por quê? Porque Deus não quer perder ninguém. Amém? Deus não quer perder suas criaturas. Ele quer, muito pelo contrário, ele quer resgatar todos. Porque por mais que ele fez as pessoas que não são evangélicas, elas são criaturas. E o que ele quer? Resgatar. E não adianta, não adianta. Para ser salvo, é somente aceitar Jesus como seu Senhor, único Senhor e Salvador. Amém? E é por isso que eu estou aqui pregando o evangelho para você. Amém? Explicando de que Jesus, ele também era invejado. Imagine nós. Amém? E explicando também que você que está invejando o seu próximo, você também tem o favor do Senhor. É só você parar de falar coisas indevidas, coisas que amaldiçoam a sua própria vida. Aí o favor sai mesmo. Amém? Aí o favor do Senhor sai mesmo. Porque é importante você entender que Deus, ele é para todos, não é para um só, para dois, para três, não é só para alguns. Não, é para todo mundo. Ele está no meio de nós, o Senhor. Amém? Ele está entre nós. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor Deus, e ele está em todo o momento na nossa vida. Amém? Então, fica aqui essa palavra para você. Pare de ficar falando coisas que não atraem o favor de Deus. Amém? E se você sentir no seu coração que você deve aceitar Jesus na sua vida, que você quer mudança na sua vida, aceite agora. Diga que eu aceito Jesus, o meu único Senhor e Salvador na minha vida. E eu quero meu nome no livro da vida. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, eu entrego meus pecados na sua cruz. Em nome de Jesus, derrama teu sangue sobre mim. O mesmo sangue que o Senhor derramou na cruz. E o Senhor me salva, em nome de Jesus, sabe?
E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso, porque é o que Ele quer. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui fica essa palavra para você, e eu espero que você entenda que Jesus também é para você também, que o favor do Senhor também é para você. E não fique olhando o que o outro está fazendo, como diz uma palavra, né? Que o Senhor diz, não olhe para os outros, veja a trave que está no seu olho, entendeu? Porque quando você fica olhando para os outros, você não vê o que você está fazendo, você não vê o que está fazendo. Uma vez uma pessoa me contou uma história assim de uma mulher que ela ficava toda hora vendo a roupa da vizinha que estava suja. Toda hora a roupa da vizinha estava suja. E ela reclamava com o marido, mas como pode essa moça não lava a roupa, pendura a roupa toda suja no varal, que não sei o que, não sei o que. Daí o marido dela um dia pegou e limpou a vidraça dela. Daí ela começou a ver a roupa da vizinha limpa. Por quê? Porque a vidraça dela estava suja. Ou seja, ela não limpava o vidro da janela e via a roupa do vizinho suja. Então, então ela tomava conta da vida da vizinha, mas ela não limpava o que ela precisava limpar para ver melhor. É a mesma coisa a gente. Amém? Então, você tem que olhar o que você tem em você e não ficar olhando o que você tem nos outros. Amém? O seu potencial, o que você pode fazer para melhorar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia, aleluia. E aqui eu vou deixar minha oração para você hoje, para que você veja que você também tem um potencial. Aleluia. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor traga, Senhor, para essa pessoa a paz que excede todo entendimento, que ela venha ver nela o favor do Senhor. Amém? Que ela venha ver o favor do Senhor, que ela tenha foco no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que ela venha ter foco no propósito dela. E que ela venha entender que ela tem um propósito também. Que ela não tem que ficar vendo o propósito dos outros. Glória a Deus. Ela tem que vir e olhar para ela. Olhar para o que Deus tem para ela. Para que o Senhor tem para ela. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluias, aleluias. Amém e amém. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Deus. E aqui fica o meu convite para você compartilhar essa live, esse vídeo. E se você também puder curtir e me seguir nas redes sociais que eu vou postar, eu fico muito agradecida e eu vou ficar muito feliz. Glória a Deus, aleluia, e que a paz esteja com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.